Essa arca da aliança vai acabar então nas mãos dos filisteus, e os filisteus vão colocar a arca da aliança diante do seu Deus, Dagon, no altar do seu Deus, da estátua de Dagon. E aí é que a gente vê agora Deus atuando sozinho. Quando o povo falha, quando os sacerdotes falham, Deus jamais falha. Deus vai honrar o seu nome. Deus não vai permitir que aqueles sigam indefinidamente blasfemando, colocando a arca da aliança diante de uma estátua de pedra de Dagon. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Os sacerdotes, quando foram visitar o templo deles, o templo de Dagon, o que eles viram foi Dagon prostrado aos pés da arca da aliança, o oposto. A estátua estava caída. O que é aquela estátua de pedra? O que é aquela pedra, aquele monumento de pedra estava dizendo? Eis aí o Deus verdadeiro. Aquela estátua de pedra estava honrando e bendizendo o nome de Deus, e que faz a gente lembrar da célebre frase de Jesus Cristo, ou não? Se estas pedras, não, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão e louvarão e bendirão ao Senhor. Já pararam para pensar nisso? Quando os sacerdotes falham, quando o povo de Deus falha, Deus vai vindicar a glória do seu nome. Ele tomou uma atitude sozinho. Deus se manifestou ali no meio do povo dos filisteus, e não por uma vez apenas, mas por sucessivas vezes. A estátua de Dagon era colocada em pé e depois encontrada novamente aos pés da arca da aliança. E tumores, pragas, assim como pragas caíram sobre o Egito, pragas caem sobre os filisteus, que ficam relacionando as coisas. Desde que a arca da aliança veio para cá, temos sido acometidos por doenças tais e tais. Eu não vou nem citar o nome. Não sei se alguém vai ver depois, né? Hemorroidas, né? Ou praga da hemorroida. Mas um ou outro tem hemorroida é normal. Acontece com todos os povos. Mas todo mundo estava com hemorroida. E eles não gostaram. Você está rindo que nem você. Eles não gostaram nem um pouco dessa praga. E eles falaram: a arca da aliança. E o Deus da mão se prostrando. Os filisteus ficaram com temor. Temor de Deus. Temor de Jeová. Para pensar. Ofni e Finéias aprontavam todas na frente daquela arca. Nenhum temor aqueles sacerdotes de Deus tiveram. Agora estamos vendo os filisteus mostrando mais temor a Deus do que os sacerdotes de Deus. A gente já viu essa história no episódio de Jonas, quando os pagãos daquele barco em que estava Jonas mostraram mais temor. Os pagãos estavam orando enquanto Jonas estava dormindo indiferente. Mas Deus vai honrar seu nome, vai glorificar. Os filisteus vão decidir, depois de 6, 7 meses, vão decidir devolver a arca, mas não vão devolvê-la só, vão devolver com muitos presentes, com muitas honrarias, tentando assim aplacar a ira desse Deus único e verdadeiro, soberano, maior que Dagon. Capítulo 5 e 6 mostram isso. Aí chegamos para o capítulo 7, que vai falar de como Samuel venceu os filisteus. Então são diversas batalhas sendo travadas contra o mesmo inimigo, os filisteus. Vejam que ainda na época, ainda nos dias de Ofni e Finéias, o que nós vemos e observamos ali? Que Deus, quando viu a degradação moral de Ofni e Finéias, quando Deus ele amaldiçoou a Ofni e Finéias e a casa do sacerdote Eli, Deus levantava já um menino. Ele escolheu um menino chamado Samuel, e nós podemos dizer que esse também era filho de Eli, embora fosse de sangue, filho de Ana e de Eucana. Este foi criado, foi consagrado ao Senhor e foi criado e educado pelo sacerdote Eli desde pequeno.
Então podemos dizer que teve o sacerdote 2 de sangue, que só aprontaram, que nunca obedeceram a ele e nem a Deus. Agora, ao contrário, um menino que cresceu nesse ambiente onde seus irmãos mais velhos estão aprontando. Veja só, você crescer numa casa onde você tem maus exemplos até de seu pai, Eli, maus exemplos de seus irmãos mais velhos, aqueles que deveriam ser referência espiritual para você, estão aprontando, estão fazendo barbaridades em nome de Deus. Esse poderia ter nascido e crescido e se desenvolvido no ambiente corrupto e assimilado toda esta corrupção, seguindo este mau exemplo. Mas este Samuel, ele é maravilhoso. Ele vai ser escolhido por Deus porque ele é distinto. Ele honrava e temia Deus desde a mais tenra idade. E como o menino ainda foi chamado, e veja só que diz no capítulo 3, a palavra do Senhor era rara naquela época, visões eram raríssimas. Por que eram raras? As visões e as palavras de Deus? Claro, obviamente, por causa do pecado. O pecado de Ofni e Finéias, o pecado do sacerdote Eli. Eles que faziam separação entre Deus e o povo. Eles contaminavam o povo com o seu pecado, dada a sua liderança e influência sobre ele. E as palavras de Deus não eram comuns na boca de Eli, e nem na boca, e muito menos na boca de Ofni e Finéias. Visões eram raras. Mas é muito interessante que diz o texto bíblico aqui: antes que se apagasse a lâmpada de Deus, antes que a lâmpada de Deus se apagasse por completo, Deus chamou o menino. Deus sempre está cuidando da sua igreja. Ela é santa, ela é poderosa. A gente às vezes fica preocupado. Mas quanto escândalo! Mas quanta coisa! Acabou a igreja, acabou tudo, né? Mas calma lá, porque Deus é o Senhor da história. Deus cuida da igreja. Deus levanta os jovens quando os velhos fracassam. Deus levanta. Deus se mexe. E como é que termina esse capítulo 3? Começou dizendo que as palavras de Deus eram raras. A palavra de Deus era rara, visões raras. E termina dizendo que a palavra de Deus ficou abundante, visões abundantes, através de Samuel. Não é isso que diz aqui? Muita abundância de palavra por causa desse moço. E chega esse moço agora, ele vai liderar o povo. Vimos como Ofni e Finéias lideraram o povo contra os filisteus. Agora os filisteus, que haviam já vencido o povo alguns meses atrás, e já haviam matado 33 mil soldados de Israel, o povo enfraquecido. Esse povo enfraquecido, diminuído em sua força bélica, agora está sendo comandado e liderado por Samuel. E os filisteus fazem nova guerra. Passa o tempo, eles se esquecem, perdem o temor e voltam a fazer guerra contra o povo de Israel. E Samuel está em apuros. O povo está em apuros porque se antes com 33 mil a mais eles perderam, e agora com 33 mil a menos. Mas calma lá. Veja só como o nosso Samuel lidera esta batalha. Vimos como Ofni e Finéias enfrentaram os filisteus. Qual a atitude deles? Arrogante, petulante, presunçosa, confissão positiva meramente. Vimos como Deus enfrentou os filisteus. Que vitória maravilhosa! E que Senhor maravilhoso esse nosso. Vamos ver como Deus vai enfrentar os filisteus agora na mediação desse homem de Deus chamado Samuel, que vai liderar o povo, vai fazer um avivamento. E sabe o que ele chama o povo? Ao arrependimento. Bênção só vem depois do arrependimento. Bênção só vem depois de confissão. Não confissão positiva, confissão de pecados. O que eles confessam aqui é pecado. Veja o versículo 6, segunda metade, diz assim: pecamos contra o Senhor. Eles jejuam, eles confessam seus pecados. Esse é o culto. Um culto com muito menos barulho. Eu não sou contra barulho. Às vezes eu sou culto. Acho, olha, a bateria eu gosto de tocar do lado de cá. Eu disse para você, sempre do lado de cá.
Aí eu olhei a bateria e falei, nossa, do outro lado que está. Bom, mas a idade também, né? Mas não é esse o problema. O problema é o barulho vazio. Nós temos cultos fervorosos. Nós temos uma igreja que ora no livro de Atos dos Apóstolos e que treme o lugar onde eles estão reunidos. Possivelmente não pelo barulho que estavam fazendo, mas pelo tremor que vinha no meio do céu. Há fervor, há alegria, dançar, pular e saltar, a presença de Deus, tudo isso legítimo quando acompanhado de integridade, sinceridade, corações contritos e arrependidos. O problema é aquele culto vazio. O problema é aquela celebração desprovida de santidade. Aqui temos um outro culto, dirigido agora por um novo sacerdote, Samuel. Nesse culto tem confissão de pecados. Confissão negativa, né? Um culto de confissão negativa. Confessar. Pecamos, falhamos, se arrepender e pedir: ore por nós, Samuel, ore por nós, interceda por nós. Naquele dia não houve oração. Aqui há confissão, arrependimento, quebrantamento e oração. Não há muito barulho naquele culto. Assim como quando Elias enfrentou os profetas de Baal, que fez bastante barulho, foi os profetas de Baal, e o culto de Elias foi tranquilo, né? Mas o barulho tem mais. Esse aqui é, oh glória, né? Vamos pentecostar. Oh glória! Oh glória, porque o barulho vem do alto para a terra. O barulho vem em resposta à nossa oração. Quem faz o barulho é o Senhor. A Ele toda honra e toda glória. Que coisa boa. Ele respondeu a oração do servo Samuel, porque era a oração de um homem íntegro de Deus. A oração de um justo. Pode muito em seus efeitos, amém? Mas a oração de Alfinifinés, meus irmãos, a oração de gente cara de pau, a oração de hipócritas, a oração de gente cheia de si e vazia de Deus, esta não pode ter nada, não pode dar conta dos filisteus. E Deus fez um barulho tão grande que os filisteus ficaram correndo primeiro e perderam a batalha para o povo de Israel. E como é que termina? Capítulo 7. Samuel celebrando a vitória e dizendo assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu acho isso tão significativo, que a história de Ofni e Finéias tenha terminado com e acabou, foi-se a glória de Israel. E a história de Samuel posterior redime tudo mais e termina com o tremendo Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que coisa boa! Como é que vai terminar a história da tua vida? Amém? Amém. Que assim seja. Né? E a gente sabe no que dá o pecado e sabe no que dá a obediência ao Senhor. Amém? Que Deus tremendo, maravilhoso e poderoso é esse nosso. No mesmo nome dele, bendigamos ao Senhor. Ebenezer. Ebenezer para você no último dia da tua vida aqui na terra. Na tua despedida, naquele teu último fôlego, você possa dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ebenezer.